As pessoas, elas querem descobrir na vida como acertar. Então elas perguntam como fazer a coisa certa. Nós precisamos compreender essa questão da ação, como ela ocorre, como ela se processa. Quem é esse elemento presente na ação? O pensamento comum é o pensamento que nos fala de alguém presente tomando ações. O que são essas ações? A partir de onde elas surgem? Como elas acontecem? Então vamos tocar nesse assunto aqui com você. Desde a ação mais simples, como se levantar, pegar um copo e buscar água na geladeira, até algo muito mais complexo, como uma atividade de um cientista em um laboratório ou de um astronauta dentro de uma espaçonave. Toda ação em nós é uma ação que nasce da ideia. Primeiro surge a ideia e depois a ação acontece. Então vamos colocar aqui para você, nesse instante, como descobrir a vida acontecendo. Sem essa necessidade que o pensamento tem construído em nós, de alguém presente sendo o autor das ações. Porque essa é a nossa crença. Nós não percebemos que essas ações são ações do pensamento. A ideia de alguém presente nessas ações, se separando da própria ação, é uma crença. Eu sei que isso soa bastante estranho quando nós ouvimos pela primeira vez. Então vamos primeiro compreender aqui uma coisa. Já que toda ação nasce de uma ideia, o que são essas ideias? Nós vamos ter uma resposta para isso se investigarmos a questão do que é o pensamento. Toda ideia presente primeiro surge como um pensamento. Primeiro surge o pensamento. Um conjunto de pensamentos forma uma ideia. Isso organiza um plano. Depois do plano, surge a ação. Há em nós a ideia de alguém presente nessa ideia, plano e ação. Esse é o pensamento do eu. É o pensamento do autor das ações. Nós queremos descobrir como acertar. Assim perguntamos como fazer a coisa certa. Quem é esse elemento presente para fazer a coisa certa? E o que é a coisa certa e a coisa não certa? Veja, nós estamos diante de assuntos que requer de cada um de nós uma aproximação capaz de nos fazer ver com clareza essa situação. Nós não temos, em geral, uma aproximação do momento presente e, portanto, da vida como ela acontece, uma compreensão do que está acontecendo, do que está ocorrendo, do que está surgindo. Primeiro, antes de tudo, observe que a ação
é algo que está presente como parte da própria vida. Falar aqui é uma ação. Escutar é uma ação. Um pensamento que você tenha é a presença de uma ação. Um sentimento também. Não se trata somente desse movimento físico de locomoção, que chamamos de ação. Aonde houver qualquer forma de movimentação, temos a presença da ação. Quando uma emoção está presente, o que temos presente é uma comoção. Temos a presença de uma qualidade de ação. Assim, pensamento é ação, porque pensamento se move o tempo todo. É parte desta consciência em nós a presença da ação. Aqui já temos uma outra resposta. Qual é a verdade da consciência presente em nós? É esse movimento, é esta ação. Aqui juntos nós estamos investigando a possibilidade de uma qualidade nova de ação, que não é esta ação do movimento, da intenção, do querer, da vontade, da escolha, do fazer, que é a intenção, a escolha, o querer, o fazer, a vontade do pensamento. Observe que a nossa vida, ela é uma vida bastante problemática. E ela é problemática porque nós não conhecemos a verdade da ação sem a ideia, da ação sem esse movimento, da vontade, do querer, do desejo, do medo. Nós não conhecemos a verdade de uma ação livre do ego, livre do eu. Aqui juntos estamos explorando isso. Como ter da vida uma aproximação, vendo nela a presença da ação, mas sem esse elemento que é a pessoa, o mim, o eu, presente nisso. É o que estamos fazendo aqui juntos. Estamos lhe dizendo que a ciência da revelação de Deus, da revelação do seu ser, da revelação da verdade sobre você, é a ciência de uma qualidade de ação sem a ideia, sem esse movimento. Você nasceu para, nesta vida, tomar ciência de que não existe como alguém presente, sendo uma pessoa, tomando ações. Observem a beleza disso. A vida é aquilo que acontece, como ela acontece, é a própria vida em expressão, em ação. Não precisamos do eu, não precisamos do ego, não precisamos desse sentido de pessoa para ordenar nossas ações, para fazermos a coisa certa. Observe que as pessoas querem fazer a coisa certa para darem certo na vida, para acertarem na vida, para serem bem-sucedidas, para terem sucesso, para não terem problemas, para não viver sofrimento, conflito, contradição. Mas todo e qualquer movimento que a pessoa faça será desta qualidade de ação, de movimento, de vontade, de querer,
algo que nasce da ideia e, portanto, do pensamento. Isso termina se expressando na vida como problemas. Podemos descobrir a vida livre de problemas, de contradições, de conflitos e sofrimento. A verdade é de uma aproximação da vida nesse instante. Sem esta velha condição, que é a condição da mente como nós conhecemos. É a vida onde esta ação, que não é a ação do eu, do ego, da pessoa, está presente. Quando nós temos a vida acontecendo e esse sentido do eu não está, o que quer que você faça, pense, sinta, perceba, diga, é algo que estará vindo de um movimento que não é o movimento conhecido, que produz a qualidade de ação que a mente conhece, que a mente reconhece. Estamos dizendo aqui de uma forma clara para você é que é possível, sim, viver a vida sem o sentido do eu, do ego. Sem essa ideia de ser o autor das ações, de ter sempre uma ação direcionada pelo querer, pela vontade. Uma vez que esse querer ou vontade é algo que nasce de um modelo de ideia e, portanto, do pensamento, é algo que está nascendo do passado. Uma resposta para a vida é uma resposta nesse momento para isso que está presente. E isso que está presente não pode ser reconhecido pelo passado. Uma vez que o passado não está presente, não existe mais esse elemento que é o eu, o ego. Para responder à vida como ela é, nesse instante. Então nós temos, no lugar desse passado, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu, a presença de um estado novo. Esse estado é a presença da inteligência. Apenas quando, nesse momento, nossa resposta não vem do passado, portanto, não vem do pensamento, não vem de um plano, de uma ideia. É quando, nesse instante, essa resposta é uma resposta em linha com a vida. Isso requer, nesse momento, uma profunda compreensão. É por isso que nós precisamos descartar por completo das nossas vidas esse modelo do pensamento. Assim, o que é o pensamento em nós? O pensamento é esse elemento. Todo pensamento que você tem é um símbolo, é uma imagem, é uma figura, é uma recordação. De outra forma, você não teria esse pensamento. É algo que vem do passado. O pensamento, ele não compreende o momento presente. Ele não pode atender o momento presente. Então, nós estamos sempre com uma vida orientada no pensamento por esse velho movimento, que é o movimento do passado. Assim, nos tornamos incapazes de atender esse instante
Porque estamos vivendo no eu, estamos vivendo no ego. Essas colocações nossas aqui é para o florescer de algo novo, de um estado novo, que é você em sua essencial natureza, divina natureza. Atendendo a esse instante, a esse momento, de uma forma que a vida e você não estejam separados. Olhe para a sua vida, o medo está presente, a ansiedade presente, a angústia, a preocupação, a raiva, a dor da solidão, o tédio. Há sempre algum nível de desconforto, de sofrimento, de problema, em razão da presença desta forma psicológica em que esta consciência, que é a consciência do eu, está se movendo. É nesta consciência presente que está presente a ação que produz sofrimento, que produz problema, que produz conflito. Descobrir o que é olhar diretamente para esse movimento, que é o movimento da consciência, onde está todo esse conteúdo que é o modelo do pensamento conhecido, de onde parte essas ideias e, naturalmente, esse formato de ação, que é a ação egocêntrica, que é a ação centrada nesse autointeresse. Descobrir como olhar para isso é se aproximar de um esvaziamento de todo esse conteúdo desta consciência. É o esvaziamento desse conteúdo para o surgimento de um novo espaço. Esse novo espaço é o espaço onde floresce a presença dessa inteligência. Então, nesse instante, há um contato com a verdade do autoconhecimento. Aqui estamos juntos nesse aprender sobre nós mesmos, nesse constatar nossas reações, nesse tomar ciência deste processo, que é o processo do eu, que é o modelo do ego, nessa vã tentativa de fazer a coisa certa. Reparem, nós estamos diante de algo impossível, porque esse modelo do ego vem do passado. Aqui nesse contato com a verdade do esvaziamento desse conteúdo, que é o conteúdo desta consciência, que se move nessa qualidade de ação, com o surgimento desse novo espaço, esta presença que surge em razão dessa inteligência, traz algo novo. Assim, quando tocamos aqui com você, na beleza desse encontro com a meditação, estamos falando no encontro com a vida, sem o eu, sem o ego. Sem esta ação, onde temos esse agente, esse fazedor, esse realizador das coisas, vamos perceber a beleza disso. Nós estamos apenas diante da vida, como ela acontece, sem esse elemento que se separa da vida e que, por se separar da vida, está atuando a partir deste egocentramento, criando toda essa confusão. Então a pergunta aqui é por que isso ocorre?
Isso ocorre porque todo esse conteúdo, que é o conteúdo desta consciência, é parte desse contexto de ações centrada nesta ilusória identidade. E o que é essa ilusória identidade? É a ficção, a imaginação, a construção do pensamento. O pensamento em nós nos dá a ideia, a crença, a imaginação de uma identidade presente. Nos perdemos nessa identidade. Nos confundimos com esse movimento. Isso ocorre em razão da falta de atenção sobre nossas reações. Isso ocorre em razão da falta desta aproximação de nós mesmos pelo autoconhecimento. Assim, nós temos a base para esse eu, para esse mim. E ele está sempre nesse movimento egocêntrico, nesse movimento a partir do pensamento, formando essas ideias e tomando essas ações. Ações egocentradas, autointeresseiras. Nas relações humanas, nós percebemos com muita clareza isso. A sua relação com as pessoas são relações que você não se dá conta disso. Mas o seu autointeresse vem antes de qualquer outra coisa. Todo o nosso movimento dentro de conversações, dentro de busca de prazer emocional, sentimental, ou de algum tipo nesse contato com ele ou ela, sempre esse mim, esse eu, vem primeiro. Nós vivemos dentro de um comportamento de autocentramento, porque esse é o movimento do pensamento, quando nos dá a ilusão de que, como pessoas, nós estamos presentes. O que são esses pensamentos em nós? Recordações, lembranças? Veja, estamos apenas diante de lembranças. Mas como o pensamento se separa e cria esse eu, a partir desse instante, todo esse movimento de pensamento, a partir desse eu, deve girar em torno do interesse desta ego-identidade. Assim nós estamos no mundo, na vida, nessa relação com pessoas, com situações, com objetos, com acontecimentos, invariavelmente, essa é uma constante em nós. Estamos sempre olhando para nós mesmos como o centro daquele momento, daquela experiência, daquele encontro, daquela situação. Assim, estamos constantemente preocupados, ansiosos, desejosos, autointeressados, egocêntricos. Podemos romper com essa condição para a visão da vida livre do pensamento e, portanto, livre desse eu. Então haverá uma qualidade de comportamento, de palavra, de gestos, de expressões, de contato com ele ou ela. Veja, tudo isso são ações.
mas agora são ações livres do passado, livres desse egocentramento, onde estará presente a presença de algo que nós desconhecemos no pensamento, mas que é algo presente em nossa natureza divina, em nossa natureza essencial, que é a presença do amor. O amor é essa qualidade de ação, é esta nova ação, é esse novo movimento na vida que nasce do desconhecido, que nasce do divino, que nasce de Deus. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, tomando ciência. Assim, esse é um assunto ligado diretamente a essas questões que na vida são fundamentais. A questão quem sou eu, assim como a verdade sobre esta realidade divina, indescritível, que é a realidade de Deus, a verdade dessas ações, sem esse elemento que é o ego presente, estamos diante de questões fundamentais na vida. Como podemos realizar isso? Tomando ciência da realidade desta separação, onde temos a presença desse eu, que é um conjunto de pensamentos que forma ideias, e a partir dessas ideias, planos, e se coloca em uma qualidade de ação em dualidade, nesse sentimento de separação entre esse eu e a vida, entre esse eu e o outro, entre esse eu e Deus. Aqui juntos, o fim desta visão equivocada, o fim dessa ilusão da dualidade, esse é um dos assuntos que abordamos aqui com você. A real aproximação da vida é a não dualidade. A expressão é Advaita. Advaita significa o primeiro sem o segundo. Esse primeiro sem o segundo é a realidade divina que está presente. Essa realidade divina é a verdade deste ser. Nesse real movimento, que é o movimento do amor. Esta é a presença de Deus. Esta é a presença da vida real. Se aproximar desse momento, sem esse sentido de separação, é ter nesse instante um olhar direto para o momento presente, sem esse passado, sem esse pensador, sem esse que observa, para gostar, não gostar, para tentar modificar, para atuar sobre esse momento. É o simples constatar desse instante, sem o sentido de alguém presente. Esta é a presença da realidade. Esta é a presença da vida. Esta é a presença do amor. A boa notícia é que você é isso em sua natureza real. Quando a verdade do seu ser floresce. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Nós temos encontros presenciais e também retiros.
Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, como se livrar dessa qualidade de pensamento que gera sentimento e que gera ação? Tomando ciência do pensamento. Uma vez que você fique ciente do pensamento, simultaneamente se livra do pensador. Se livra desse padrão de comportamento e de ação.